História entediante para dormir, porque era terrível ser um agricultor na Idade Média e mais. Acordar era sempre um desafio. Em meio ao murmúrio distante de galinhas e ao rangido das tábuas do pequeno casebre, você se sentia como um saco de batatas, pronto para mais um dia de agruras. Era algo entre os séculos XIV e XV, em uma aldeia esquecida de Portugal, onde a vida nesse rincão era muito mais do que apenas rústica. Era uma maratona cansativa de monotonia. Os primeiros raios de sol se espremiam pelas frestas da madeira apodrecida, trazendo com eles um frio que cortava a pele, som de vento. E enquanto você se espreguiçava sobre o farrapo que tentava ser um cobertor, um exército de pulgas decidia que seu braço era o lugar perfeito para uma matinê. Com um leve arrepio, você finalmente se levantou, lutando contra a vontade de voltar a se enroscar entre os trapos. O cheiro de fumaça e palha úmida invadia suas narinas. Um perfume que só poderia ser descrito como fruto de um encontro malfadado entre uma fogueira e um chiqueiro. Os olhos gotejavam com as primeiras lembranças do dia, e ainda havia muito por fazer. Que maravilha, pensou, sem a menor convicção. A primeira tarefa era varrer o chão de terra, uma tarefa tão empolgante que poderia fazer qualquer um cair no sono em plena ação. As folhas secas e pequenos detritos se espalhavam como se estivessem em festa, e você, munido de uma vassoura improvisada, os empurrava para um canto, apenas para vê-los ressurgir na próxima brisa. Ah, a alegria da limpeza! Um deleite que só quem já sofreu essa rotina pode compreender. E depois havia o caldo. Mexer o caldo era quase uma arte, se essa arte envolvesse apenas baboseiras jogadas em uma enorme panela. A cada rodada da colher, sua mente relaxava mais, e a dúvida em torno do que realmente havia ali se tornava irrelevante. O cheiro pútrido da mistura perfumava o ar, enquanto você pensava no quão delicioso seria partilhar com alguém essa iguaria que mais se assemelhava a um acidente de cozinha. Silêncio 3 segundos. Talvez um dia descubra sabor neste desastre, você murmurou para si mesmo, sem um pingo de otimismo. E à medida que o dia se arrastava, você se viu perdido na agonia silenciosa de todas aquelas tarefas repetitivas, enquanto suas pálpebras começavam a pesar lentamente. E se perguntava como poderia escapar daquele ciclo interminável. Mas logo seria hora de enfrentar o entardecer. Outro dia, já se preparando para se arrastar como um caramujo. Um pouco mais de caldo e talvez deitar-se ao sol, cada ideia mais convidativa que a anterior. E enquanto o dia se alongava, suas pálpebras começaram a pesar. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo. Confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um mal secreto na aldeia. O dia se estendia.
e você já estava prestes a se entregar ao abraço sonolento de Morfeu. Mas um som distante interrompeu sua tranquilidade. Um clangor, como os sinos de um templo, cortou a calmaria do anoitecer. Era quase reconfortante, até que veio o frio na espinha. Algo estava errado. Você levantou-se, a palha do chão se desmanchando sob seus pés. O vilarejo, geralmente silenciado e pelo cansaço, agora murmurava entre sebes e sombras. As vozes dos aldeões soavam inquietas, apressadas, como se uma tempestade se aproximasse. E não era apenas o clima que mudava. Arrastou-se para fora, suas pernas ainda pesadas, e um arrepio percorreu sua espinha ao perceber uma figura encapuzada no centro da aldeia. Seus olhos brilhavam como brasas nas sombras do capuz. Aproximou-se, a curiosidade entrelaçando-se ao medo. Estava prestes a perguntar o que estava acontecendo, quando ouviu um fragmento de conversa. O pacto foi quebrado. As palavras ressoaram como um eco do além, e você parou. A que pacto se referiam? O povo da aldeia, com suas vidas duras, sempre carregava um ar de mistério. Mas a ideia de um pacto, isso não era normal. O que faria uma aldeia numa terra esquecida entrar em acordo com forças que você mal conseguia imaginar? Olharam para você como se fossem sombras fugindo da luz. Cereais e colheitas sumiriam do campo, e a fome se aproximaria como um lobo faminto. Mas havia mais. A figura encapuzada gesticulou, e você pôde ouvir claramente. Na próxima lua cheia, o preço deve ser pago. Seus olhos se encontraram com os da figura, e um frio corrosivo percorreu seu corpo. Quem paga essa conta? Você não pode evitar a pergunta. Sua mente em frenesi. As reações ao seu redor foram instantâneas. Murmúrios aumentaram. Algumas pessoas se afastaram. As feições empalideceram. O velho do vilarejo, que sempre se sentou à sombra da única árvore, olhou e balançou a cabeça. Não era do seu feitio demonstrar medo, mas dessa vez havia algo em sua expressão que falava mais alto do que qualquer palavra. E enquanto a dúvida pairava no ar, um grito irrompeu. Não um grito de dor, mas um grito de terror. Alguém corria, se aproximando com um olhar de desespero. Eles estão vindo. Seu coração pulou. Quem? Você quis perguntar, mas a figura encapuzada começou a recuar na direção da floresta, como se estivesse chamando você para segui-la. As sombras dançavam e a atmosfera mudava. A aldeia, com sua palha e poeira, tornava-se um lugar aterrorizante. Você hesitou. A luz do dia já se apagava, e a noite trazia consigo os mistérios que não deveriam ser desenterrados. Segredos enterrados sob a rotina monótona. Contudo, o sussurro da figura no capuz chamou sua atenção novamente. Venha, você tem um papel maior nessa história do que imagina. A vida era muito mais do que a monotonia que você conhecia. A pergunta pairou. Você seguiria essa sombra, arriscando tudo para descobrir a verdade? Ou ficaria e aguardaria a tempestade que a aldeia não poderia evitar? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu,
E eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo escuro na aldeia. A figura encapuzada recuou, lançando um olhar enigmático para você antes de desaparecer na escuridão da floresta. Parte de você queria correr atrás dela, descobrir o que estava por trás daquele pacto. Mas a outra parte, mais cautelosa, sabia que se meter em assuntos perturbadores não era uma boa ideia. Mas o que? Um pacto? Um arrepio percorreu sua espinha. Vida na aldeia já era difícil. Agora, mergulhando em mistérios sombrios, tudo se tornava mais complicado. Com um misto de temor e curiosidade, você decidiu que não podia ficar ali parado. Se a figura tinha razão e havia algo maior em jogo. Ao caminhar pela aldeia, o ambiente estava tenso. Os rostos dos aldeões ficaram sérios. Sussurros e murmúrios flutuavam no ar, como as nuvens escuras que ameaçavam o céu. Você procurou por um dos mais velhos da aldeia, o homem que sempre parecia saber demais. Com o coração acelerado, se aproximou dele, um velho que estava sentado sob a árvore. Seus olhos estavam fixos no chão, como se visse algo que apenas ele poderia enxergar. O que aconteceu com aquele pacto? A pergunta escapuliu dos seus lábios, quase um sussurro. Ele olhou para você e você percebeu a preocupação nos traços dele. Há anos, fizemos um acordo para garantir boas colheitas, mas agora a colheita está falhando e o preço poderá ser alto. Um nó se formou em seu estômago. Mas que preço? Uma alma, ou algo que é tão valioso quanto, ele disse com voz tremida. Dizem que o pacto exige um tributo, que é mais valioso do que a vida, ou a liberdade. Um arrepio gelado percorreu você. Esse lugar, que se resumia a lama e palha, guardava segredos que davam calafrios. O velho continuou. Não é só a fome. Alimento vem e vai. Mas o que eles querem? Isso é outro assunto. Quem são eles? Sua mente girava. A sensação de perigo aumentava. Mas o velho apenas balançou a cabeça, inerte, como se já houvesse aceitado o destino dele. E então, um som estrondoso cortou o ar. Um trotar, como se um grupo de cavalos fizesse sua entrada. Você, assustado, virou-se e viu figuras emergindo das árvores. Não homens, mas sombras, com silhuetas altas e graciosas, que pareciam fluir entre os troncos como fumo. O medo tomou conta do seu coração. É isso que eles querem? Brincou você. Mas a seca gargalhada que saiu de seus lábios não ocultou o terror no fundo da alma. A cada lua cheia, o preço aumenta. Os aldeões começaram a correr em direção às suas casas, gritos de pânico ecoando. Eles estão vindo. Um sussurro coletivamente aterrorizado dominou o ar. E no meio do caos, seu olhar se fixou na figura encapuzada, que agora observava de longe, seu olhar incandescente como uma fogueira. Você tem que se decidir, disse ela, sua voz soando como um eco distante. Escolha entre a segurança da ignorância ou descobrir a verdade que poderá mudar tudo. Antes que você pudesse reagir, uma sombra veloz atravessou o campo e parou na sua frente.
O aroma de fumaça e terra se intensificou, e no fundo, uma figura conhecida começou a emergir. O velho da árvore, agora diante de você, tinha um brilho curioso nos olhos. O que está acontecendo? Você perguntou, mas a resposta não estava em seus lábios. A atmosfera estava elétrica, e o destino da aldeia pendia nas suas mãos. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um sussurro no escuro. A figura encapuzada recuou, lançando um olhar enigmático para você antes de desaparecer na escuridão da mata. Parte de você queria correr atrás dela, descobrir o que estava por trás daquele pacto. Mas a outra parte, mais cautelosa, sabia que se meter em assuntos perturbadores não era uma boa ideia. Mas o que? Um pacto? Um arrepio percorreu sua espinha. A vida na aldeia já era difícil. Agora, mergulhando em mistérios sombrios, tudo se tornava mais complicado. Com um misto de temor e curiosidade, você decidiu que não podia ficar ali parado, se a figura tinha razão e havia algo maior em jogo. Ao caminhar pela aldeia, o ambiente estava tenso. Os rostos dos aldeões ficaram sérios, sussurros e murmúrios flutuavam no ar como nuvens escuras que ameaçavam o céu. Você procurou por um dos mais velhos da aldeia, o homem que sempre parecia saber demais. Com o coração acelerado, se aproximou dele, que estava sentado sob a única árvore da praça. Seus olhos estavam fixos no chão, como se visse algo que apenas ele poderia enxergar. O que aconteceu com aquele pacto? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Ele olhou para você, e você percebeu a preocupação em seu rosto. Há anos, fizemos um acordo para garantir boas colheitas, mas agora a colheita está falhando e o preço poderá ser alto. Um nó se formou em seu estômago. Mas que preço? Uma alma, ou algo que é tão valioso quanto, ele disse com voz trêmula. Dizem que o pacto exige um tributo. E o que é mais valioso do que a vida? Ou a liberdade? Um arrepio gelado percorreu você. Esse lugar que se resumia em lama e palha guardava segredos que davam calafrios. O velho continuou. Não é só a fome. Alimento vem e vai. Mas o que eles querem, isso é outra história. Quem são eles? Sua mente girava. A sensação de perigo aumentava. Mas o velho apenas balançou a cabeça, inerte, como se já houvesse aceitado seu destino. E então, um som estrondoso cortou o ar. Um trotar, como se um grupo de cavalos fizesse sua entrada. Você, assustado, virou-se e viu figuras emergindo da mata. Não homens, mas sombras, com silhuetas altas e graciosas, que pareciam fluir entre os troncos como fumaça. O medo tomou conta do seu coração. É isso que eles querem? Brincou você. Mas a risada nervosa que saiu de seus lábios não ocultou o terror na alma. A cada lua cheia, o preço aumenta. Os aldeões começaram a correr em direção às suas casas, gritos de pânico ecoando. Eles estão chegando!
Um sussurro coletivamente aterrorizado dominou o ar, e no meio do caos, seu olhar se fixou na figura encapuzada, que agora observava de longe, com seus olhos incandescentes como brasas. Você tem que se decidir, disse ela, sua voz soando como um eco distante. Escolha entre a segurança da ignorância ou descobrir a verdade que poderá mudar tudo. Antes que você pudesse reagir, algo inusitado brotou da sombra do velho. Ele se adiantou de maneira inesperada e, com um brilho curioso nos olhos, murmurou: "Não se assuste. O pacto não é o que parece." Aquela frase cortou a noite como um relâmpago. Você sentiu seu coração acelerado. Havia algo mais? Algo que poderia alterar o rumo dos acontecimentos? Ele prosseguiu, sua voz mais baixa agora. Nós não somos apenas aldeões. Há um motivo para nossa dor, um segredo bem mais profundo. Uma verdade que foi escondida por gerações. Suspense pairou no ar enquanto você tentava entender. A respiração dos aldeões, agora misturada com o vento, criava uma sinfonia de inquietação. Mas os olhos do velho estavam fixos nos seus, aguardando sua resposta. E então, antes que você pudesse processar tudo isso, um grito ensurdecedor ecoou da mata. Algo ou alguém estava se aproximando. A tensão crescia. Era hora de decidir. Você ficaria para ouvir o que mais o velho tinha a dizer ou correria para descobrir a verdade que poderia mudar a vida de todos na aldeia? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo perigoso revelado. A figura encapuzada recuou, lançando um olhar enigmático para você, antes de desaparecer na escuridão da mata. Parte de você queria correr atrás dela, descobrir o que estava por trás daquele pacto. Mas a outra parte, mais cautelosa, sabia que meter-se em assuntos perturbadores não era uma boa ideia. Mas um pacto, uma onda de frio percorreu sua espinha. A vida na aldeia já era difícil. Agora, com a perspectiva de mistérios sombrios, tudo se tornava ainda mais complicado. Com um misto de temor e curiosidade, você decidiu que não podia ficar parado. Se a figura tinha razão e havia algo maior em jogo, precisava descobrir. Ao caminhar pela aldeia, o clima estava tenso. Os rostos dos aldeões ficaram sérios. Sussurros e murmúrios flutuavam no ar como nuvens escuras ameaçando a tarde. Você se aproximou do mais velho da aldeia, aquele homem que sempre parecia saber demais. Estava sentado sob a única árvore da praça. Seus olhos estavam fixos no chão, como se visse algo que apenas ele poderia enxergar. O que aconteceu com aquele pacto? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Ele levantou os olhos, a preocupação evidente em seu rosto. Há anos, fizemos um acordo para garantir boas colheitas, mas agora a colheita está falhando
e o preço poderá ser alto. Um nó se formou em seu estômago. Mas que preço? Uma alma ou algo que é tão valioso quanto? Ele explicou com voz trêmula. Dizem que o pacto exige um tributo. E o que é mais valioso do que a vida? Ou a liberdade? Um arrepio gelado percorreu você. Esse lugar, que se resumia a lama e palha, guardava segredos que davam arrepios. O velho continuou. Não se trata apenas de fome. Alimento vem e vai. Mas o que realmente querem, isso é outro assunto. Quem são eles? Sua mente girava. A sensação de perigo aumentava. Mas o velho apenas balançou a cabeça, como se já houvesse aceitado seu destino. Então, um som estrondoso cortou o ar. Um trotar, como se um grupo de cavalos estivesse se aproximando. Você, assustado, virou-se e viu figuras emergindo da mata. Não homens, mas sombras, com silhuetas altas e graciosas, flutuando entre os troncos como fumaça. O medo tomou conta do seu coração. É isso que eles querem? Você brincou, mas a risada nervosa que escapuliu não disfarçou o terror que se alojou na sua alma. A cada lua cheia, o preço aumenta. Os aldeões começaram a correr em direção às suas casas, gritos de pânico ecoando. Eles estão vindo. Um sussurro coletivamente aterrorizado dominou o ar. E quando a figura encapuzada apareceu de novo, seus olhos incandescentes como brasas se fixaram em você. Você tem que se decidir, disse ela, sua voz soando como um eco distante. Escolha entre a segurança da ignorância ou descobrir uma verdade que poderá mudar tudo. Antes que pudesse reagir, algo inesperado brotou da sombra do velho. Ele se adiantou e, com um olhar curioso, murmurou: Não se assuste, o pacto não é o que parece. Aquela frase cortou a noite como um relâmpago. Havia algo mais? Algo que poderia alterar o rumo dos acontecimentos? Na verdade, nós, aldeões, não somos apenas vítimas. O pacto foi feito por nossos antepassados para manter a paz com as forças da floresta. Mas o que ninguém sabe é que os verdadeiros guardiões da colheita são. Ele hesitou, e um som ensurdecedor ecoou da mata. Algo ou alguém estava se aproximando, e o velho tinha em seu olhar um misto de temor e revelação. Eles são os nossos próprios ancestrais. A tensão crescia, e a realidade do que você conhecia se desvanecia. O peso da escolha se aproximava. Você ficaria para ouvir o que mais o velho tinha a dizer ou seguiria o chamado da sombra, arriscando tudo para descobrir a verdade que poderia mudar a vida na aldeia? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere. Rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Segredos nas sombras. Figura encapuzada recuou,
lançando um olhar enigmático para você antes de desaparecer na escuridão da mata. Parte de você queria correr atrás dela, descobrir o que estava por trás daquele pacto. Mas a outra parte, mais cautelosa, sabia que meter-se em assuntos perturbadores não era uma boa ideia. Mas um pacto, uma onda de frio, percorreu sua espinha. A vida na aldeia já era difícil. Agora, com a perspectiva de mistérios sombrios, tudo se tornava ainda mais complicado. Com um misto de temor e curiosidade, você decidiu que não podia ficar parado. Se a figura tinha razão e havia algo maior em jogo, precisava descobrir. Ao caminhar pela aldeia, o clima estava tenso. Os rostos dos aldeões ficaram sérios. Sussurros e murmúrios flutuavam no ar, como nuvens escuras, ameaçando a tarde. Você se aproximou do mais velho da aldeia, aquele homem que sempre parecia saber demais. Estava sentado sob a única árvore da praça. Seus olhos estavam fixos no chão, como se visse algo que apenas ele poderia enxergar. O que aconteceu com aquele pacto? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Ele levantou os olhos, a preocupação evidente em seu rosto. Há anos fizemos um acordo para garantir boas colheitas, mas agora a colheita está falhando e o preço poderá ser alto. Um nó se formou em seu estômago. Mas que preço? Uma alma, ou algo que é tão valioso quanto, ele explicou com voz trêmula. Dizem que o pacto exige um tributo. E o que é mais valioso do que a vida? Ou a liberdade? Um arrepio gelado percorreu você. Esse lugar, que se resumia a lama e palha, guardava segredos que davam arrepios. O velho continuou. Não se trata apenas de fome. Alimento vem e vai. Mas o que realmente querem? Isso é outro assunto. Quem são eles? Sua mente girava. A sensação de perigo aumentava. Mas o velho apenas balançou a cabeça, como se já houvesse aceitado seu destino. Então, um som estrondoso cortou o ar. Um trotar como se um grupo de cavalos estivesse se aproximando. Você, assustado, virou-se e viu figuras emergindo da mata. Não homens, mas sombras, com silhuetas altas e graciosas, flutuando entre os troncos como fumaça. O medo tomou conta do seu coração. É isso que eles querem? Você brincou, mas a risada nervosa que escapuliu não disfarçou o terror que se alojou na sua alma. A cada lua cheia, o preço aumenta. Os aldeões começaram a correr em direção às suas casas, gritos de pânico ecoando. Eles estão vindo! Um sussurro coletivamente aterrorizado dominou o ar. E quando a figura encapuzada apareceu de novo, seus olhos incandescentes como brasas se fixaram em você. Você tem que se decidir, disse ela, sua voz soando como um eco distante. Escolha entre a segurança da ignorância ou descobrir uma verdade que poderá mudar tudo. Antes que pudesse reagir, algo inesperado brotou da sombra do velho. Se adiantou e com um olhar curioso murmurou: "Não se assuste, o pacto não é o que parece." Aquela frase cortou a noite como um relâmpago. Havia algo mais, algo que poderia alterar o rumo dos acontecimentos. Na verdade, nós aldeões não somos apenas vítimas. O pacto foi feito por nossos antepassados para manter a paz com as forças na floresta. Mas o que ninguém sabe é que os verdadeiros guardiões da colheita são... Ele hesitou, e um som ensurdecedor ecoou da mata.
Algo ou alguém estava se aproximando, e o velho tinha em seu olhar um misto de temor e revelação. Eles são os nossos próprios ancestrais. A tensão crescia, e a realidade do que você conhecia se desvanecia. O peso da escolha se aproximava. Você ficaria para ouvir o que mais o velho tinha a dizer, ou seguiria o chamado da sombra, arriscando tudo para descobrir a verdade que poderia mudar a vida na aldeia? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Estéril no coração da aldeia. A figura encapuzada se afastou, lançando um olhar enigmático sobre você antes de se perder na escuridão da mata. Uma parte de você queria correr atrás dela, descobrir o que se escondia por trás daquele pacto. Mas a outra parte, mais prudente, reconhecia que se aprofundar em assuntos perturbadores não era uma boa ideia. Um pacto? Um calafrio percorreu sua espinha. A vida na aldeia já era dura. Agora, com a possibilidade de mistérios sombrios, tudo parecia ainda mais complicado. Com um turbilhão de medo e curiosidade, você decidiu que não poderia ficar ali parado. Se a figura tinha razão e algo maior estava em jogo, era hora de descobrir. Enquanto caminhava pela aldeia, o clima estava tenso. Os rostos dos aldeões se tornaram sérios. Sussurros e murmúrios flutuavam no ar, como nuvens pesadas ameaçando um temporal. Você se aproximou do mais velho da aldeia, aquele homem sempre tão sereno, sob a única árvore da praça. Seus olhos estavam fixos no chão, como se estivesse vendo algo que apenas ele poderia enxergar. O que aconteceu com aquele pacto? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Ele levantou os olhos, a preocupação evidente em seu rosto. Há anos fizemos um acordo para garantir boas colheitas, mas agora a colheita está falhando e o preço poderá ser alto. Um nó se formou em seu estômago. Mas que preço? Uma alma, ou algo que seja tão valioso quanto, ele explicou com voz trêmula. Dizem que o pacto exige um tributo, e o que pode ser mais valioso do que a vida, ou a liberdade? Um arrepio gelado percorreu você. Este lugar, que se resumia a barro e palha, guardava segredos que eram pura tortura. O velho continuou. A fome é apenas a ponta del iceberg. O que realmente quieren, isso es otra historia. ¿Y quién son eles? Sua mente giraba. A sensación de perigo aumentaba, mas su vello simplesmente balanzó a cabeza, resignado, como si ya llevase aceitado lo que estaba por venir. Entonces, un barullo estrondoso cortó el aire. Un trotar, como si un grupo de caballeros estuviese se aproximando. José, apavorado, viróse y vio figuras emergiendo de las sombras, no hombres, mas espectros con siluetas altas y graciosas, flutuando entre las árboles como fumaça. O medo apertóse o coração e hizo que eles querem. Você tentou fazer uma piada, mas a risada nervosa que escapuliu não escondia o terror que se alojou em sua alma.
A cada lua cheia, o preço aumenta. Os aldeões começaram a correr em direção às suas casas, gritos de pânico ressoando por todos os lados. Eles estão vindo! Um sussurro coletivamente aterrorizado tomou conta do ar. E no meio do caos, a figura encapuzada apareceu novamente, seus olhos ardentes como brasas se cravando em você. Você precisa tomar uma decisão, disse ela, sua voz soando como um eco distante. Escolha entre a segurança da ignorância ou descobrir uma verdade que poderá mudar tudo. Antes que pudesse responder, algo inesperado brotou da sombra do velho. Ele se adiantou e, com um olhar penetrante, murmurou: "Não se assuste. O pacto não é o que parece." Aquelas palavras cortaram a noite como um raio. Havia algo mais? Algo que poderia mudar tudo? Na verdade, nós, aldeões, não somos apenas vítimas. O pacto foi feito por nossos antepassados para manter a paz com as forças da floresta. Mas o que ninguém sabe é que os verdadeiros guardiões da colheita são... Ele hesitou e um som ensurdecedor ecoou da mata. Algo ou alguém estava se aproximando, e o velho tinha em seu olhar uma combinação de medo e revelação. Eles são os nossos próprios ancestrais, que foram banidos para sempre. A intensidade da revelação cortou o ar como uma faca quente. O seu mundo, que parecia tão simples, agora se tornava um labirinto de segredos e mentiras. O peso da escolha crescia. Você ficaria para ouvir o que mais o velho tinha a dizer? Ou seguiria o chamado da sombra, arriscando tudo para revelar a verdade que poderia mudar seu destino e o de todos na aldeia? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Mistério no coração da aldeia. A figura encapuzada se afastou, lançando um olhar enigmático sobre você antes de se perder na escuridão da mata. Uma parte de você queria correr atrás dela, descobrir o que se escondia por trás daquele pacto. Mas a outra parte, mais prudente, reconhecia que se aprofundar em assuntos perturbadores não era uma boa ideia. Um pacto? Um calafrio percorreu sua espinha. A vida na aldeia já era dura. Agora, com a possibilidade de mistérios sombrios, tudo parecia ainda mais complicado. Com um turbilhão de medo e curiosidade, você decidiu que não poderia ficar ali parado. Se a figura tinha razão e algo maior estava em jogo, era hora de descobrir. Enquanto caminhava pela aldeia, o clima estava tenso. Os rostos dos aldeões se tornaram sérios. Sussurros e murmúrios flutuavam no ar, como nuvens pesadas, ameaçando um temporal. Você se aproximou do mais velho da aldeia, aquele homem sempre tão sereno sob a única árvore da praça. Seus olhos estavam fixos no chão, como se estivesse vendo algo que apenas ele poderia enxergar. O que aconteceu com aquele pacto? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Ele levantou os olhos, a preocupação evidente em seu rosto.
Há anos, fizemos um acordo para garantir boas colheitas, mas agora a colheita está falhando e o preço poderá ser alto. Um nó se formou em seu estômago. Mas que preço? Uma alma, ou algo que seja tão valioso quanto, ele explicou com voz trêmula. Dizem que o pacto exige um tributo. E o que pode ser mais valioso do que a vida? Ou a liberdade? Um arrepio gelado percorreu você. Este lugar, que se resumia a barro e palha, guardava segredos que eram pura tortura. O velho continuou. A fome é apenas a ponta do iceberg. O que realmente querem? Ah, isso é outra história. E quem são eles? Sua mente girava. A sensação de perigo aumentava. Mas o velho simplesmente balançou a cabeça, resignado, como se já tivesse aceitado o que estava por vir. Então um barulho estrondoso cortou o ar. Um trotar, como se um grupo de cavaleiros estivesse se aproximando. Você, apavorado, virou-se e viu figuras emergindo das sombras. Não homens, mas espectros, com silhuetas altas e graciosas, flutuando entre as árvores como fumaça. O medo apertou seu coração. É isso que eles querem? Você tentou fazer uma piada, mas a risada nervosa que escapuliu não escondia o terror que se alojou em sua alma. A cada lua cheia, o preço aumenta. Os aldeões começaram a correr em direção às suas casas, gritos de pânico ressoando por todos os lados. Eles estão vindo. Um sussurro coletivamente aterrorizado tomou conta do ar. E no meio do caos, a figura encapuzada apareceu novamente. Seus olhos ardentes como brasas, se cravando em você. Você precisa tomar uma decisão, disse ela, sua voz soando como um eco distante. Escolha entre a segurança da ignorância ou descobrir uma verdade que poderá mudar tudo. Antes que pudesse responder, algo inesperado brotou da sombra do velho. Ele se adiantou e, com um olhar penetrante, murmurou: "Não se assuste, o pacto não é o que parece." Aquelas palavras cortaram a noite como um raio. Havia algo mais, algo que poderia mudar tudo. Na verdade, nós aldeões não somos apenas vítimas. O pacto foi feito por nossos antepassados para manter a paz com as forças da floresta, mas o que ninguém sabe é que os verdadeiros guardiães da colheita são... Ele hesitou e um som ensurdecedor ecoou da mata. Algo ou alguém estava se aproximando, e o velho tinha em seu olhar uma combinação de medo e revelação. Eles são os nossos próprios ancestrais que foram banidos para sempre. A intensidade da revelação cortou o ar como uma faca quente. O seu mundo, que parecia tão simples, agora se tornava um labirinto de segredos e mentiras. O peso da escolha crescia. Você ficaria para ouvir o que mais o velho tinha a dizer ou seguiria o chamado da sombra, arriscando tudo para revelar a verdade que poderia mudar seu destino e o de todos na aldeia? Ei! Antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. O pacto escondido na aldeia. Você ficou paralisado. Suas emoções,
Uma montanha russa. A figura encapuzada havia desvelado algo que fazia seu estômago revirar. O que quer que estivesse prestes a ser revelado parecia mais uma maldição do que um segredo. Os nossos próprios ancestrais, que foram banidos para sempre. O velho repetiu a última parte, como se as palavras felizes trouxessem uma declaração cerimonial, digna de temor. A tensa atmosfera ao seu redor intensificou. Você olhou para a floresta, onde as sombras dançavam. A brisa noturna carregava um aroma de terra molhada e o eco de galhos quebrando ao longe. O peso das revelações parecia mais complicado do que qualquer rotina diária de arrastar-se pela vida. Mas o que isso significa? O que eles querem de nós? Sua voz, quase um sussurro, se misturou aos gritos apavorados dos aldeões que corriam para seus lares. A sensação de que a verdade poderia ser mais aterradora do que a própria ignorância se apoderou de você. Os ancestrais não foram apenas banidos. Fazia muito tempo eles negociaram com as forças da floresta, um acordo que os mantinha, por assim dizer, em paz. O velho explicou, seu olhar fixo na distância, como se pudesse enxergar os ecos de um passado distante. E agora, o que devemos fazer? Sua mente corria. O pacto deve ser renovado, e não formos nós a pagá-lo, alguém ou algo fará isso em nosso lugar. A voz do velho tremia. Sua expressão revelava ter mais medo do que você carecia. O ar parecia denso, como uma neblina cobrindo a aldeia. Murmúrios se espalhavam, enquanto os aldeões olhavam para você e o velho. Suas feições, entre o temor e a esperança. Mas e se a renúncia for o que eles realmente querem? Uma ideia o atravessou como um relâmpago. A disposição de se sacrificar, a esperança de salvar outros, era uma narrativa tentadora em tempos sombrios. Uma mente cautelosa podia se distrair entre as sombras enredadas em feitiços. Em meio a esse turbilhão de pensamentos, um estrondo irrompeu da floresta. O que parecia um animal além das árvores, um som grave que reverberava como um sino em um templo. Os olhos do velho se arregalaram. Eles estão aqui. Ele puxou você mais para perto, como se tentar bloquear uma tempestade fosse possível. E nesse momento de pânico, tudo se acalmou. Uma figura emergiu entre as árvores. Não era humana, mas uma entidade, uma sombra colossal, com contornos sinuosos e olhos brilhando como estrelas distantes. Seu coração disparou. Você fez uma escolha. A entidade rugiu, sua voz forte reverberando na terra sob seus pés. A figura encapuzada, que antes havia desaparecido, estava de volta, observando a cena do fundo da floresta, como um espectador silencioso de um drama trágico. Escolha. Aceite o pacto ou enfrente o que nós não conseguimos evitar, a entidade disse, deixando uma incumbência pesada pairando no ar. O fardo de suas palavras parecia dilacerar a realidade. O torpor preencheu seu ser. A decisão estava nas suas mãos. O que você faria a seguir? Você se voltaria para a escuridão
Ou tentaria renunciar à terrível verdade que poderia salvar sua aldeia? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. A figura encapuzada se afastou, lançando um olhar enigmático sobre você antes de se perder na escuridão da mata. Uma parte de você queria correr atrás dela, descobrir o que se escondia por trás daquele pacto. Mas a outra parte, mais prudente, reconhecia que se aprofundar em assuntos perturbadores não era uma boa ideia. Um pacto? Um calafrio percorreu sua espinha. A vida na aldeia já era dura. Agora, com a possibilidade de mistérios sombrios, tudo parecia ainda mais complicado. Com um turbilhão de medo e curiosidade, você decidiu que não poderia ficar ali parado. Se a figura tinha razão e algo maior estava em jogo, era hora de descobrir. Enquanto caminhava pela aldeia, o clima estava tenso. Os rostos dos aldeões se tornaram sérios, e sussurros e murmúrios flutuavam no ar, como nuvens pesadas ameaçando um temporal. Você se aproximou do mais velho da aldeia, aquele homem sempre tão sereno sob a única árvore da praça. Seus olhos estavam fixos no chão, como se estivesse vendo algo que apenas ele poderia enxergar. O que aconteceu com aquele pacto? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Ele levantou os olhos, a preocupação evidente em seu rosto. Há anos, fizemos um acordo para garantir boas colheitas. Mas agora a colheita está falhando e o preço poderá ser alto. Um nó se formou em seu estômago. Mas que preço? Uma alma, ou algo que seja tão valioso quanto, ele explicou com voz trêmula. Dizem que o pacto exige um tributo, e o que pode ser mais valioso do que a vida, ou a liberdade? Um arrepio gelado percorreu você. Este lugar, que se resumia a barro e palha, guardava segredos que eram pura tortura. O velho continuou. A fome é apenas a ponta do iceberg. O que realmente querem? Ah, isso é outra história. E quem são eles? Sua mente girava, sensação de perigo aumentava. Mas o velho simplesmente balançou a cabeça, resignado, como se já tivesse aceitado o que estava por vir. Então, um barulho estrondoso cortou o ar, um trotar, como se um grupo de cavaleiros estivesse se aproximando. Você, apavorado, virou-se e viu figuras emergindo das sombras, não homens, mas espectros, com silhuetas altas e graciosas, flutuando entre as árvores como fumaça. O medo apertou seu coração. É isso que eles querem? Você tentou fazer uma piada, mas a risada nervosa que escapuliu não escondia o terror que se alojou em sua alma. A cada lua cheia, o preço aumenta. Os aldeões começaram a correr em direção às suas casas, gritos de pânico ressoando por todos os lados. Eles estão vindo. Um sussurro coletivamente aterrorizado tomou conta do ar, e no meio do caos,
A figura encapuzada apareceu novamente, seus olhos ardentes como brasas se cravando em você. Você precisa tomar uma decisão, disse ela, sua voz soando como um eco distante. Escolha entre a segurança da ignorância ou descobrir uma verdade que poderá mudar tudo. Antes que pudesse responder, algo inesperado brotou da sombra do velho. Ele se adiantou e, com um olhar penetrante, murmurou: "Não se assuste. O pacto não é o que parece." Aquelas palavras cortaram a noite como um raio. Havia algo mais? Algo que poderia mudar tudo? Na verdade, nós, aldeões, não somos apenas vítimas. O pacto foi feito por nossos antepassados para manter a paz com as forças da floresta. Mas o que ninguém sabe é que os verdadeiros guardiães da colheita são... Ele hesitou, e um som ensurdecedor ecoou da mata. Algo ou alguém estava se aproximando, e o velho tinha em seu olhar uma combinação de medo e revelação. Eles são os nossos próprios ancestrais, que foram banidos para sempre. A intensidade da revelação cortou o ar como uma faca quente. O seu mundo, que parecia tão simples, agora se tornava um labirinto de segredos e mentiras. O peso da escolha crescia. Você ficaria para ouvir o que mais o velho tinha a dizer? Ou seguiria o chamado da sombra, arriscando tudo para revelar a verdade que poderia mudar seu destino e o de todos na aldeia? Então, um silêncio profundo envolveu todos os presentes. Respirou fundo, a tensão quase palpável. Era como se o mundo estivesse se segurando à beira de um abismo, aguardando uma decisão, com as sombras dançando ao seu redor e o eco distante de gritos continuando. Você teve plena consciência de que, independentemente da escolha, nada seria como antes. E então, mirando a figura encapuzada, você deu um passo à frente. Um passo para a fraqueza ou para a coragem. O velho sorriu levemente, quase como um pai orgulhoso. Vá, descubra o que nossos ancestrais têm a lhe ensinar. Também posso seguir, mas não posso prometer nada. Com um aceno, você e o velho se dirigiram para a escuridão da floresta, em busca de verdades há muito escondidas. O que quer que estivesse esperando lá dentro estava além do que a simples vida na aldeia poderia oferecer. O barulho à sua volta parecia se distorcer, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Você seguiu, e na entrada da escuridão, uma última frase sussurrou em sua mente. O pacto foi apenas o começo. Ei, você! Sim, você que está aí! Antes de se deixar levar pelo sono, este é o momento perfeito para agir. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhuma das próximas histórias e ficar por dentro de tudo. Esmague o botão de like agora. Vamos alimentar o algoritmo e fazer esse cantinho da calma crescer. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final, porque suas ideias são valiosas. E por último, compartilhe imediatamente este vídeo com 5 amigos que precisam ouvir esta história. Vamos espalhar o mistério juntos. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso.